Parte 2 iniciando, gente. Vamos lá? Uma coisa eu quero falar pra você, não é pra te desanimar não, pra você ficar atento. Estamos numa batalha. Essa batalha, ela não tem trégua, tá? Ela não tem um momento de você poder falar assim, agora eu vou descansar, vou baixar a guarda. Cuidado. A Bíblia diz que o inimigo fica ao nosso derredor o tempo todo, tá esperando o momento certo para nos devorar. Então, devemos lutar contra esse diálogo interno. Esse diálogo interno acontece o tempo todo? Acontece, gente, que às vezes a gente não presta atenção, mas o tempo todo a gente está falando ali, ó, falando. Então, essa luta, ela é o tempo todo. E nós precisamos aprender a lutar contra alguns pontos aqui importantes que eu vou trazer para você, tá? Primeira coisa, lute contra os pensamentos repetitivos. Identifique aí um pensamento que não sai da sua cabeça, que está às vezes dias, meses, anos, a mesma coisa, falando. Lute contra esse pensamento. Lute contra a autossabotagem. Quantas vezes você está adiando coisas para serem feitas? Seja um projeto, seja começar um curso, seja dar um novo passo, mudar às vezes de casa, eu não sei. Mas às vezes você está dando um monte de desculpas aí. E não é para acontecer isso, porque a hora que você pensa em dar um passo, vem um monte de coisa. Mas olha isso, mas não sei o que, nanana. Sabe como você resolve isso? Na indecisão? É oração, tá? Não fique na dúvida, não fique em cima do muro, o que eu vou fazer, então não vou fazer nada. Porque a partir do momento que você decide não fazer nada, você já está fazendo alguma coisa. Cuidado com a culpa constante, tá? Ainda eu vou falar sobre esse tema, não, esse assunto, não, mas não esse mês, mas sobre culpa, e vou contar o que aconteceu comigo. Mas a culpa constante não vem do Senhor, e é uma conversa interna que precisa acabar de vez aí dentro de você, tá bom? A sensação de não ser suficiente precisa ser combatido. O medo de avançar também precisa ser combatido. A vergonha que paralisa precisa ser combatida. Então, essas são algumas táticas que o inimigo usa para nos parar, para ficar aquela conversinha, nos justificando por que a gente não está fazendo o que o Senhor quer que a gente faça. Então, o cansaço, a dor e a solidão, eles amplificam essas vozes dentro de nós. Então, por isso, quando estamos mais fracos, os pensamentos parecem mais verdadeiros, mais intensos, né? Só que, na verdade, não são. Mas como que o inimigo, ele dá essas investidas contra nós? Olha só quais são essas investidas. Ele vai plantando mentiras, ele repete acusações, usa a culpa como chicote, ele usa o passado como corrente e também usa emoções como direção. Lembra que nós aprendemos que a emoção não é um mapa, tá? Lá em João 8,44, a gente está escrito assim: ele é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo ele não precisa destruir a nossa vida inteira. Basta que governar esse diálogo aqui dentro, tá? E qual é a solução bíblica para a gente cuidar da nossa mente, né? O que a gente tem que fazer? Então Deus, ele não nos manda apenas orar. Lá em Romanos 12:2, ele nos ensina a pensar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E olha lá em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então a solução não é ignorar pensamentos, mas é discernir, confrontar e substituí-los. E como eu cuido da mente? Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, honesto e justo, nisso pensai. Primeiro, então, identifique o pensamento, tá? Segundo ponto, pergunte, questione. Tá? Isso vem de Deus? Isso é fato ou uma interpretação? Isso me aproxima ou me afasta de Deus? Eu falaria isso para alguém que eu amo? Isso está alinhado com a palavra? Tá? Então, faça esses questionamentos. Depois, confronte-os. Tá? Mas você vai confrontar como? Com a palavra.
Tá? Opa, aqui não fala isso. Esse pensamento, essa vozinha tá muito estranho, tá? E aí você substitui. Tá? Então não concorde. Quando você olhar para o espelho, vem aquela vozinha falando mal de você, não concorde, tá? Quando o diálogo interno muda, gente, as emoções começam a se alinhar, as decisões amadurecem e a vida começa a caminhar na direção certa. Em Salmo 42, 5, né, diz assim: por que estás abatidas, ó minha alma? Espera em Deus. O Davi, eu gosto muito disso aqui, aprendi muito com isso. Quando às vezes, você já aconteceu com você de acordar, vir uma tristeza e falar, mas por que eu tô triste? Antes eu aceitava, mas eu começo a falar, mas por que eu tô triste? Por que você tá assim esse dia? Tem algum motivo? Não, não tem. Então o Davi, ele começou a falar com a própria alma. Né? Ele não aceitou o diálogo interno. Ele responde, né? Então ele questiona, né? Fala, por que você está assim triste, a minha alma? Espera em Deus. Olha que, gente, eu falo, que líder, não é? O líder dele mesmo. Ele não parava, o Davi, ele não era apenas um bom soldado, um guerreiro forte, mas ele era forte porque ele dominava que, ao invés de deixar as emoções tomarem conta, ele sempre buscava Deus para controlá-lo. Isso é muito, muito importante a gente aprender e aplicarmos também na nossa vida. Então, a forma como você fala consigo mesmo pode te levantar ou te paralisar. Tá? Todos nós temos uma conversa acontecendo dentro da cabeça o tempo todo. Uma voz interna que comenta, interpreta, que julga, compara, lembra, acusa, encoraja e também desanima. O diálogo interno, ele não é neutro, tá? Então, ou ele está edificando ou está destruindo. Ou ele conduz, né, à fé, ou ele vai destruir, vai levar à prisão. Então, Deus, ele quer restaurar não só as nossas ações, mas também a conversa que nós temos conosco mesmo. É isso que ele quer. Ele não quer que você se maltrate ou fique já supondo coisas e nem dá a oportunidade de conversar e é aquela pessoa chata, sabe? Que se fecha, às vezes tá triste, não consegue sorrir mais porque tanta conversa aqui dentro que você achou melhor ficar com cara fechada e não deixa ninguém se aproximar. Quantas pessoas, se você sorrisse, poderia chegar até você, dar um abraço, trazer uma palavra, mas às vezes por essa cara fechada, a pessoa tem medo, ela acha que talvez você não vá gostar. Então se abra mais, esse diálogo interno, toma cuidado com ele. Esse diálogo interno, silencioso, ele molda mais a nossa vida do que qualquer palavra que alguém diz para nós. Tá? Então, para finalizar, anotem aí. O diálogo interno, ele constrói autoestima, forma identidade, gera coragem, produz fé, cria medo, gera desistência, constrói esperança ou destrói sonhos. A vida, ela não é formada só por acontecimentos. Ela é formada pelas narrativas internas que criamos sobre esses acontecimentos. Então, por isso, o diálogo interno importa, porque ele vira crença. E se ele enraizar, virar uma crença, e a crença, ela gera o quê? Ela vira uma identidade. E a identidade vira uma escolha. Então, a escolha nos leva ao destino. Então, você não controla tudo o que acontece fora. Não tem como, gente. Mas pode aprender, assim como o Davi, a cuidar do que acontece aqui dentro. E isso muda tudo. Entenderam? É um assunto muito importante, não é? Eu não sei você, mas me pegou muito mesmo. Então, volta esse vídeo, assista de novo, anote, já deixa às vezes, sabe o que eu faço aqui em casa? Quando eu pego alguma coisa que eu acho muito interessante, eu coloco no lugar onde eu mais fico, né? Então, assim, eu deixo, eu preciso visualizar para memorizar, para não esquecer. Não é que eu sou esquecida, não, mas é a correria do dia a dia. Às vezes a gente coloca outras coisas à frente e passa batido, né? Coloca no seu celular, às vezes coloca pontos, vai anotando alguns pontos e faz aquilo lá aparecer em determinada hora do dia e você lê.
Isso vai te fortalecer muito, ó, te dá estalos, às vezes fala, opa, ó, tô quase caindo aqui, mas eu não vou cair não. Então, ó, faça que nem Davi, porque estás assim abatido a minha alma, espera em Deus, tá? Gente, é isso. Deus abençoe muito você e logo vai ter mais vídeos, tá? Tchau!